Bem-vindos a Bebideuses, seu podcast semanal com histórias curtas de santos, deuses, heróis, fantasmas ou qualquer outra criatura escalafobética que apareça pela frente. Eu sou a Camila Kintzel e toda semana me alterno com a confundida Daniela Benetti para contar essas histórias para vocês. Hoje nós vamos ao clássico catolicismo para falar de um santo que não obrigatoriamente é bem conhecido, mas é muito confundido. E também a outra ponta da confusão, a história do mendigo homônimo ao santo que está ligado a uma doença debilitante. Vamos falar de São Lázaro e da parábola do mendigo Lázaro. Ficou confuso? Vem comigo. Agora a gente tá mais confuso que segue em galinheiro. Para começar, eu quero dizer que já temos aqui o episódio sobre o Húmulo, que é a sincretização de São Lázaro nas religiões de matriz africana, e que também no secretismo a confusão reinou. Veja bem. Então, não é bom ter dois personagens com o mesmo nome que o povo bagunça. Meu nome profissional artístico é Lohane Becanandro Stephanie Smith Bueno de Hahaha de Raiolesa Bela de Esqui. Bem, vamos começar com o santo. Lázaro era amigo de Jesus, era rico e morava na Betânia, que fica perto de Jerusalém. Lázaro ficou muito doente, as irmãs dele, Marta e Maria, que também eram amigos de Jesus, mandaram uma mensagem ao Messias chamando-o para vir lá curar Lázaro. Aliás, um pequeno parênteses, Maria era aquela que lavou os pés de Jesus, jogou perfume e depois secou os pés dele com os próprios cabelos, numa passagem anterior. Não aconselho secar o pé de ninguém com os próprios cabelos, ok? É umas coisas assim que eu fico vendo que é meio estranho. Me assusta um pouco. Maria e Marta chamaram por conta de Lázaro. No entanto, como sabemos, Jesus era um cara ocupado e demorou um pouco para chegar lá. E nesse meio tempo, Lázaro morreu. Numa passagem que eu li, ele chegou a prever a morte de Lázaro, falando aos seus discípulos que ele havia dormido e que ele deveria ir lá para Betânia para acordar Lázaro. Aí eles não entenderam nada, falaram que bom que ele dormiu e tal. E Jesus falou, não, gente, dormiu do tipo morreu, acordar do tipo ressuscitar, eu preciso ir lá. Viu? Interpretação de texto já era um problema na Judéia. Não tô te entendendo. Veja bem. Jesus então foi para Betânia encontrar as irmãs. Chegando lá, todo mundo desconsolado pela morte de Lázaro, que tinha ocorrido 4 dias antes. Bem ocupado, Jesus, né? Eu disse, ele demorou 4 dias para chegar. Aí Jesus chorou junto com o povo e todo mundo ficou comovido o quanto que ele gostava de Lázaro. Mas como eu disse, depois de uns minutos de choro, Jesus mandou ele vai ressuscitar. Aí as irmãs concordaram. Sim, quem tem fé vai ressuscitar no juízo final. Né, Jesus? É assim, todo mundo vai ressuscitar no juízo final. E Jesus falou, não, amigas, vocês sabem com quem vocês estão falando? Eu vou ressuscitar agora. Ressuscita! Tira essa pedra da caverna, que vocês enterraram ele, que Lázaro vai ressuscitar. Aí elas argumentaram ainda, né, com um pouco de, tipo, amigo, faz 4 dias que ele morreu, se a gente tirar a pedra da caverna vai estar fedendo bem, né? Mas Jesus mandou abrir a caverna de qualquer jeito, e caverna aberta ele mandou Lázaro, vem pra fora. Nem entrou. Aí, para espanto de todos, Lázaro saiu todo pimpão, ainda desatando as faixas que tinha sido envolto, né, como mortalha. Veja bem, estava curadinho. Jesus ressuscitou Lázaro. Aí tem 2 versões para o que aconteceu depois disso. Numa delas, Maria, Marta e Lázaro foram para Provence, ou Provença, né, onde Lázaro se tornou o primeiro bispo de Marsella. Mas essa versão é completamente desconsiderada por historiadores, e a segunda versão, que é a mais considerada por historiadores, é que ele foi para o Chipre, mais especificamente para a cidade de Lámaca, onde encontrou o apóstolo Paulo e ficou vivendo por lá. Morreu de velhice 30 anos depois. De qualquer maneira, ele virou santo, São Lázaro. E a parte da lepra e tal? Por que os hospitais que tratam as pessoas com hanseníase muitas vezes são chamados de lazareto ou as pessoas de lazarentas? Sim, não usa esse xingamento porque literalmente é xingar alguém que tem essa doença, que é uma coisa terrível. Então, esse é outro Lázaro, mas todo mundo acha que é o mesmo. Tanto que o santo virou protetor das pestes, das doenças e é sincretizado como um Mulu, que tem o corpo com chagas, possivelmente de varíola no caso. E ele é ligado a doenças de pele. Bem, o São Lázaro não morreu de hanseníase, ele teve uma doença e não teve uma doença de pele, não se sabe o que ele teve. Mas tem um outro Lázaro lá na Bíblia, um mendigo de uma parábola que tinha hanseníase, e esse é um dado muito importante da sua história. Na parábola, o leproso, e eu vou usar aqui leproso porque está na Bíblia, mas eu sou totalmente contra qualquer tipo de estigma, né, com os portadores dessa doença que é completamente tratável e curável. Então vamos lá, eu vou ler a história aqui que é bem curtinha, assim, acho que vocês vão entender. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, e este ansiava por comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado.
No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas que ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés ou aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ou seja, essa é a história de uma pessoa que tinha lepra e que estava na porta da casa do rico. E o rico nunca deu nada para a pessoa, o rico morreu, foi para o inferno, o cara morreu e foi para o céu. Mamãe, no céu tem pão? Essa história, o pobre vai para o céu, os ricos para o inferno. Perceba que aqui o inferno é chamado de Hades, como nos gregos. Estamos todas sincretizadas hoje, não é mesmo? Enfim, esses 2 personagens que não tinham nada a ver além do nome de terem morrido nas suas histórias, se misturaram o tempo todo. Hoje, como eu disse, São Lázaro virou padroeiro dos leprosos das pestes, e em muitas representações ele tem vestes pobres, está coberto de chagas e está cercado por cães, que eram os amigos do nosso amigo mendigo. Viu a confusão? Uma grande confusão, como se diz em alemão, eine große Confusion. Pois é, ouvindo Eu e Deus, você pode entender que existem 2 Lázaros diferentes que têm histórias diferentes e foram completamente misturados no decorrer do tempo. E essa foi a história dos 2 Lázaros. Se você quiser dizer que gosta das nossas histórias, escreva para contato@euideuses.com.br e nos diga. Ou faça como a Helenara, que no próprio domingo de Páscoa estava ouvindo a história do Caim e já denunciando no Instagram que a culpa sempre cai na mulher, no caso na coitada da Eva. Aliás, calhou desse episódio de ressurreição cair bem depois da Páscoa também, né, gente? Vocês podem mandar mensagem por e-mail, mas também pelo Insta, pelo Facebook ou pelo YouTube. E agora no Spotify também tem comentários. E se você não quiser misturar os 2 Lázaros, fica aquela dica de sempre. Vai ler os livros. Dizem que o Lázaro Ramos tem uns infantis bons. Nos vemos na próxima semana. Divirtam-se, mas não abusem. Tchau, tchau. Morto, vivo. Morto, vivo. Vivo, morto. Morto, vivo. Agora eu quero ver quem tá vivo se mexer. Quem tá morto nem balança. Quem tá vivo agora